Bom dia, meus amigos. Hoje é um dia importante para o julgamento mensalão. Vai ser iniciado o julgamento a respeito do centro político da quadrilha mensaleira. Entre eles está lá o Zé Dirceu, o Genuíno e o Delúbio. Evidentemente, há uma grande esperança, pelo menos minha, e de grande número de pessoas corretas e honestas desse país, que querem ver esse pessoal pagar pelo crime que eles fizeram. E como eu disse a vocês, e quem me acompanha tem visto isso, o Brasil só será passado a limpo quando houver um julgamento de verdade. Assim como a Comissão da Verdade, deve haver um julgamento de verdade. Ou seja, julgar todos aqueles que participaram desse grande golpe corrupto no país. E evidentemente eu estou falando daquele, o principal, o que comandou todo esse processo, que chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Por falar nisso, eu estava lendo no jornal O Globo de domingo sobre o Roberto Jefferson. E como você sabe, é um canalha, é um bandido, já foi condenado, mas ele é extremamente inteligente e conhecedor da área jurídica. Eu quero ler para vocês um pedaço do que ele diz no jornal, se vocês ainda não leram. O Supremo desmontou a tese do Caixa 2 do PT, que tinha no Zé Dirceu, seu maior advogado. E ainda vamos ver o processo do caso dos empréstimos consignados do BMG, que ficou separado. Ali tem a assinatura do Lula. Atos de ofício, em decreto e em carta aos aposentados, além de 8 reuniões do Dirceu com a direção do banco. Tem sofrimento? Tem. Mas é isso aí, estamos vivendo a força plena da democracia. Olha, eu acho que qualquer pessoa medianamente inteligente, que não seja fanático, sabe perfeitamente que o Lula está implicado nisso. E eu tenho a impressão que isso aí vai ficar completamente claro a partir de hoje, nesse julgamento do centro político dos mensaleiros. Mas eu fiz esse artigo aí embaixo, que vocês poderiam ler. Eu acho que apesar do Supremo Tribunal estar fazendo um excelente trabalho, particularmente o relator Joaquim Barbosa, e outros, quem precisa ver, o Fux também tem apresentado um bom trabalho, excelente trabalho, e outros mais, etc. A exceção você já sabe, é o Ricardo Lewandowski e o Dias Toffoli. Essas duas exceções é que realmente me chamaram a atenção, e eu percebi que existe um erro sistêmico na maneira sob a qual os ministros do Supremo Tribunal são indicados. Olha só, o Supremo Tribunal Federal, ele julga o executivo, julga o presidente do Brasil. Ora, se esse órgão é um órgão que vai algum dia, ou tem por missão ser a ordem suprema jurídica suprema do país, e poderá julgar chefes de executivos ou presidentes do Brasil, os ministros não poderiam ser indicados pelo chefe do executivo, porque na realidade isso gera conflito de interesses, como está gerando agora. O Ricardo Lewandowski e o Dias Toffoli, eles são o exemplo do que eu estou dizendo. O Lewandowski foi indicado por Dona Marisa, a mulher do Lula. O que é que ele está fazendo? Ele está sendo grato pela indicação. Por isso que ele está com essa posição
contrária ao que está acontecendo no julgamento do Mensalão. E o Dias Toffoli foi um empregado do PT, ou era um empregado do PT, trabalhou com o José Dirceu, um vendedor de pizza que deu certo, que há pouco tempo ele vendia pizza e com 41 anos se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora, só um gênio, mas quando você olha na ficha dele, ele foi reprovado em 2 ou 3 concursos que ele fez. Então não é gênio. E como é que esse rapaz com 41 anos é ministro? Obviamente, qual é a função dele nesse julgamento do Mensalão, ou no Ministério, ou no Supremo Tribunal Federal? Defender aqueles que o indicaram. Isso é inaceitável. E por isso que eu sugiro e acho que os ministros do Supremo deveriam ser eleitos. E eleitos por quem? Por todos aqueles profissionais qualificados que trabalham no Poder Judiciário do Brasil. Desta maneira, não quer dizer que vai evitar que estejam pessoas desse nível lá dentro, mas dificulta. E nenhum partido, seja PSDB, seja PT, vai ter o privilégio ou a possibilidade de montar um Supremo Tribunal Federal como está sendo montado aí. Você vê 7 indicados por Lula, 2 pela Dilma, são 9. E são 11 ministros. Só 2 é que não foram indicados por eles. Até o final do mandato da Dilma completa, vamos ter 11 ministros indicados pelo PT. Evidentemente, vocês poderiam argumentar que até agora não aconteceu, por exemplo, Joaquim Barbosa foi nomeado por Lula e está agindo da maneira que está agindo. Inclusive, o Lula está chamando de ingrato e de complexado. Mas o Joaquim Barbosa é uma exceção. Achar um Joaquim Barbosa é muito difícil você achar 2 iguais. Agora, é muito fácil. Você encontra centenas de milhares de Dias Toffoli. E se isso acontecer, meu amigo, um Dias Toffoli, um dia presidente do Supremo, pode-se dizer que o Mensalão de hoje se torna um pinto em relação ao que vai acontecer nesse país. Muito obrigado, deem uma lida e, por favor, gostaria que se tivesse alguma opinião a respeito disso, que mandasse para mim, porque eu acho que isso é uma posição, é um erro sistêmico, porque gera conflito de interesse, uma indicação do presidente da República de ministros que um dia poderão julgá-los. Outra coisa, uma base disso, um atenuante para isso seria uma alternância de poder. Mas é difícil isso aqui no país. Você vê, o PT já está quase 10 anos no poder e deve ficar aí mais pelo menos uns 10 anos. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Pensem, se tiverem opinião, remetam, por favor. Eu agradeço. Muito obrigado.